Bom dia, professor. Eu vou apresentar aqui a nossa entrega na matéria de DevOps para o challenge, pro primeiro challenge, né, primeiro e segundo sprint do segundo ano. Nós somos da turma 2 TDSPV. Eu sou o João Guilherme Carvalho Novaes e os outros integrantes do grupo Vitalis, Ana Flávia Camilo, Gustavo Quinteirada, Pedro Chassi Pulga e Lucas Figueiredo Vieira. Eu vou começar apresentando primeiramente, né, a ideia, a nossa solução. Então, a ideia do challenge é a empresa Clivo, a gente ter uma solução paralela à que eles têm com medicina tradicional, mas voltada para veterinária. Então, as principais features do nossa solução é o histórico, né, o crude mesmo, ao longo da vida do animal, porque uma dor que eles relatavam era que o tracking do animal, então as consultas que ele já fez, os diagnósticos que ele já teve, iam se perdendo por uma falta de um sistema que gerenciasse esses dados e fizesse a persistência desses dados ao longo do tempo. Além disso, a gente vai disponibilizar uma plataforma de teleconsulta dentro da nossa solução. Essa plataforma ela terá um assistente de IA para um médico veterinário, então esse assistente ficará dando sugestões. Então esse assistente ficará dando sugestões para o médico, ficará escutando, né, em tempo real o que o paciente está falando e dando essas sugestões. E a gente também pretende implementar um sistema de mensagens, de notificações, porque também uma dor era essa dificuldade de comunicação que não era muito padronizada, né, entre clínica barra médico e o paciente. Bom, começando, eu vou começar também apresentando é, como a gente vai provisionar a nossa VM na Azure. Então, eu criei aqui um script shell chamado Provision Azure. Então, vamos dar uma dissecada neles aqui. A gente começa declarando as variáveis que a gente vai usar ao longo do script. Então, defini esse nome aqui para o Resource Group. Location eu defini como Canadá Central, porque é a região que funcionou para o nosso tier de estudantes. Decidi aqui o meu nome da VM. O size dela, peguei uma máquina com 4 GB de RAM e 2 cores, né, de vCPU. Então, menos que isso já seria um pouco difícil de rodar, principalmente o banco de dados Oracle ali. E mais que isso, já também não tem necessidade. Aqui criando o Resource Group, a gente só precisa passar o nome e a location para ele. Aqui criando a nossa VM, então a gente tem que passar um pouco mais de parâmetros. Então a gente passa o nosso Resource Group, o nome, a imagem, o tamanho, o usuário, que a gente vai usar um usuário não root para acessar a VM, para ficar fazendo as operações. A gente vai usar sudo quando precisar. Aqui é um ponto interessante que, para não deixar uma senha de SSH hardcodada no código, eu estou usando chaves privadas e públicas, né, para autenticação. E esse parâmetro aqui, sem mais nenhuma flag, ele faz com que as chaves elas fiquem armazenadas no local padrão de chaves, dependendo do sistema operacional. Então eu vou rodar isso aqui no Cloud Shell, a chave privada vai ficar presa lá no Cloud Shell. Se eu rodar isso aqui no PowerShell no Windows local, também tem uma pastinha do Windows que guarda chaves .pen, que eu não lembro exatamente o caminho. Bom, quando você cria VM, ele automaticamente cria um secret group, né? Um file em volta da sua VM. Então aqui a gente está coletando algumas informações sobre ele, né? Porque ele é criado automaticamente. A gente precisa dessas infos para usar em outros pontos do código. Aqui uma coisa importante, caso a gente queira, né, testar a API não só localmente, mas acessando realmente o IP da VM e acessando em qualquer client, né, qualquer Swagger, Postman, fora. Então a gente abre a porta 8080 para gente, que é a porta padrão da API Java de Spring Boot. A gente abre só inbound, a gente abre allow, né, o protocolo TCP. E aqui alguns comandos que a gente vai rodar na máquina assim que ela levantar, né? Então a gente precisa instalar alguns utilitários, então a gente instala git nano, né, porque a gente vai, o nano vai ser para a gente configurar o ponto .env, o git vai ser para a gente clonar o repositório, esse repositório aqui, né, mas no GitHub. É, a gente precisa instalar também o Docker para a gente fazer a orquestração dos containers ali, né, instalar especialmente o Docker Compose para fazer a orquestração de containers, né. Isso aqui faz com que sempre que a gente ligue VM, o serviço do Docker ligue junto, né, senão a gente teria que ficar dando um comando para iniciar o Docker toda vez. Então, o nosso próximo arquivo mais importante aqui para matéria de DevOps é o nosso Docker Compose.yaml. Então, aqui a gente está declarando os serviços que a gente vai usar. Então, a gente tem o Oracle DB e o app. Aqui a gente está usando uma imagem fixa, né? E não usando o latest, que é um bom padrão, porque o latest, o vendor, o fabricante, né? Ele pode mudar alguma coisa na inicialização enfim, do banco de dados ali e quebrar nossa esteira de produção se a gente ter alterado uma linha de código. Né? Então aqui a gente passa o nome do container,
a gente define que a senha do Oracle ela vai vir do ponto .env, que está aqui no meu diretório local, né? Tanto que a gente vai ter que dar um touch, um nano.env lá na VM, né? Para a gente criar o que está aqui no ponto .env. Eu vou mostrar aqui. E é esse parâmetro aqui que a gente está chamando aqui no nosso Docker Compose. Aqui a gente está só declarando que a gente vai usar a porta padrão do Oracle, né, que é 1521, tanto para VM quanto para o container. Aqui a gente está definindo onde vai ficar o nosso volume, que a gente chamou de Oracle Data. Então, para a gente poder dar um Docker Compose down sem a gente perder os nossos dados do Oracle, a gente tem que ter um volume. Então, a gente escolheu esse nome. Eu usei o restart unless stopped nos dois serviços, porque é uma coisa que eu estou mexendo, a gente não vai deixar no ar por tanto tempo assim, né? Eu vou só deixar no ar enquanto eu estiver gravando esse vídeo, né? Então eu só preciso ter esse poder de startar e stopar ela assim quando eu quiser. É o health check, porque né, o banco de dados ele tem que iniciar antes do app, então o app tem que conseguir saber se o banco de dados já está saudável. Então, partindo aqui também para o serviço do app, que é a nossa API Java, a gente dá esse nome aqui para o container. O restart também é unless stopped. O que eu falei aqui do depend zone, ele depende do Oracle DB, então ele só vai subir quando o Oracle DB estiver com esse status, né, service health. Da mesma forma, a gente declara aqui as portas 8080 tanto para VM, para a gente poder acessar de fora, né? Então tá a porta do container, mas também é só declarativo aqui no abrir a porta, a gente abre no nosso script de provisionamento, né? O Network Security Group. Então aqui a gente puxa mais as variáveis que tem no nosso .env ali, e é basicamente esse nosso Docker Compose aqui. Tá? Então aqui explicando o Dockerfile que a gente usa para criar a imagem da API do Java, a gente está se baseando nessa versão aqui dessa imagem que tem o Maven 3.9 e o Java 21. A gente define o nosso diretório de trabalho com esse barra build. Para as dependências, a gente copia o nosso pão XML, fala para ele baixar as dependências offline e também salvar em cache, então execuções sequentes, elas vão ter um tempo menor ali para subir. Aqui a gente de fato copia o certs, que é onde está realmente todo o nosso código fonte aqui, né? E dá um run clean package aqui, um mvn clean package, que é compilar o projeto. A gente usa o JR Alpine, que é uma versão bem enxuta ali, e tem só o que é necessário ali para rodar de fato a aplicação, que vai estar rodando nesse diretório de trabalho, né, nesse segundo estágio do multistage, porque o primeiro stage é o build e o segundo ele vai rodar. Então aqui o diretório de trabalho já é o barra app. Aqui a gente está usando um usuário e um grupo não root para a gente poder operar a nossa API. Então a gente criou esse usuário aqui, Spring User, e o grupo Spring. Tanto que aqui a gente muda a permissão, né, dos arquivos para entregar essa permissão para o Spring User. Aqui a gente copia o jar em si, o web.jar, para ser rodado. E aqui só na verdade aqui só algumas disposições declarativas, né? Então a gente está dizendo que a gente vai usar a porta 8080 e que o nosso entry point vai ser esse caminho aqui. Então partindo aqui agora para Azure, estou aqui no Cloud Shell na minha conta aqui, só para mostrar aqui que eu não tenho mais nenhum resource group, esse aqui é só o que a gente usa para aula. Então eu vou aqui trazer o meu provisionador, né? Então eu vou trazer o meu provision azure.sh aqui para dentro, você pode ver que ele já está aqui dentro. Eu vou dar um chmod nele para eu conseguir executar. Vou dar um ponto barra para executar de fato essa criação. Aqui eu vou acelerar o vídeo porque eu já mostrei a execução passo a passo do script lá no código fonte. Né? Perfeito, então aqui terminou. Ele até me deu o comando ssh aqui. Yes. Agora eu vou dar o meu git clone aqui, vou só pegar aqui o repositório como correto. Git clone. Eu vou me autenticar com o meu token. Perfeito, dei um clone aqui. Então vou dar um cd aqui. E aqui eu já posso rodar o meu docker
compose up-d para ele rodar em background. E eu não sei que abrir outra terminal, porque ele vai sequestrar esse. Então aqui na primeira vez, a imagem do Oracle especificamente, ela demora um pouquinho, então essa parte eu também devo acelerar. Bom, eu cortei aqui porque acabou dando um erro, né? Porque eu acabei esquecendo de criar e editar o meu .env. Então eu vou fazer isso agora. E aí sim vai dar certo. Então eu vou voltar aqui para dar o meu, depois de todo o meu troubleshoot aqui, o meu Docker Compose up-d para ele rodar tudo em background e não sequestrar a minha janela aqui no terminal. Agora se eu der um Docker ps-a aqui, eu vejo que todos os dois estão com status up. Eu vou de novo dar uma olhada aqui nos logs só para ter certeza. Então aqui a gente pode ver que a nossa database está pronta para uso. Vou dar um Ctrl C aqui. E vamos acompanhar também os logs do meu Spring Boot. Como não é esse? Então agora sim, eu vejo aqui que deu certo, então o Tomcat está startado na porta HTTP 8080. Isso quer dizer que eu já posso vir aqui e pegar o meu Swagger aqui, trocar pelo IP da minha máquina aqui. A gente tem o Swagger rodando no IP da nossa VM, e aqui que a gente vai fazer os nossos testes. Então aqui eu vou passar dando um insert em cada uma das entidades, e depois eu vou escolher só uma para mostrar o put, o delete e o get. Então, pela ordem de dependência das entidades, aqui tem tabelas que dependem de outras. Eu vou começar aqui dando um post em um veterinário. Então, eu vou vir aqui. A gente pode ver aqui que a gente teve um status 201. E para testar isso, eu vou vir aqui e entrar no meu container aqui do Oracle e rodar alguns selects aqui que eu deixei pronto. Então, select de veterinário. A gente vê aqui que por mais que essa formatação aqui tenha ficado um pouco estranha, a gente tem o primeiro veterinário aqui, arroba e-mail que eu cadastrei. A gente tem o telefone aqui, o ID, e eu realmente não entendi muito bem essa saída, mas a gente vê que o nome primeiro veterinário também está aqui. E a partir de agora também eu vou fazer tudo mais rápido, porque são muitos endpoints e o tempo está correndo. Então eu vou fazer sem falar e vou acelerar um pouquinho. Bom, com esses mais de dois inserts, a gente vê que realmente o que eu estou fazendo aqui na API remotamente, né, acessando o IP público da VM, está se refletindo nos dados persistidos no volume do meu container do meu Oracle. Tá?
Só para finalizar aqui, eu vou mostrar os outros verbos, né, as outras operações na entidade veterinária. Então, se eu der um get aqui, ele vai me retornar aqui o primeiro veterinário que eu cadastrei. Se eu der um put, um update, né, nesse ID1 e mudar tudo nele aqui, então, e der um executar aqui, a gente tem um 200, e se a gente der um get aqui de novo, a gente em teoria tem que ver. Agora sim, não sei por que aqui não tinha funcionado, mas a gente vê aqui as alterações no get. Aqui a gente também pode buscar por ID, que não é muito útil pra gente, mas porque só tem um, mas ele retorna aqui o primeiro alterado. E eu vou excluir ele. Então, na verdade, primeiro mostrar que ele está alterado aqui no banco de dados. Então eu vou dar um select de todos os veterinários aqui. A gente vê que ele está alterado aqui, está com o cardiologist, está com o e-mail. Então aqui eu vim testar o delete em outra entidade, né? Então eu vi aqui em delete consultas e deletei a consulta de ID1, porque né, é sequencial o ID, eu sei que eu acabei de criar esse container. Ele me deu um status 204 aqui com sucesso. Então em teoria se eu der um select consultas aqui, ele tem que me retornar vazio, né? Então vou pegar aqui o comando de select consulta, vou dar aqui e a gente vê que ele não me retornou nenhuma linha. E assim eu finalizo a nossa apresentação da nossa entrega da primeira sprint, né, do challenge do segundo ano da nossa turma. E obrigado pela atenção.